como vou dizer, o Brasil não tem mais cultura, ou cultura de qualidade. Então nós não temos uma linguagem comum para tratar de outros assuntos. Nós não temos. O que é a nossa conversa de cultura? É filme da Marvel, da Netflix, não tem nada que reflita o cenário brasileiro. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é ácido, odiado pela esquerda e cheio de teorias. Eu tenho o prazer de receber o youtuber. Pá, cara, eu nem sei como é que eu te defino, sociólogo, jornalista, que mais? Eu posso inventar o que você Sou quiser. tudo teu aqui hoje. Bernardo Kister, que prazer, meu bruxo. Bom, meu velho. Que prazer te receber. Prazer. Nossa segunda vez. Como é que foi a primeira? Você lembra a nossa primeira Foi vez? ótima. Nunca me esquecerei. Você levou ela pra sempre? Levei. Trago comigo ela aqui, ó. Meu coraçãozinho. Bruxo, vem cá. O que mudou do nosso último papo pra cá? Eu acho que eu ganhei uns quilos. Pelo que eu vi, eu não botei muito reparo na época. Então, mas... gordo é assim, né? Você não nota que uma baleia engordou, né? Sempre assim. Ô, Bruxo, você está cada vez mais envolvido com a política brasileira? Eu estou tentando não, mas é inevitável. A política te procura, cara? Mas, cara, não tem. É que assim, ela toca tudo. E o Brasil não tem, como vou dizer, o Brasil não tem mais cultura, ou cultura de qualidade. Então nós não temos uma linguagem comum para tratar de outros assuntos. Nós não temos. O que é a nossa conversa de cultura? É filme da Marvel, da Netflix, não tem nada que reflita o cenário brasileiro. Então, a nossa conversa em comum, o nosso vocabulário, todas as nossas conversas, ou circundam a cultura exterior, seja ela americana, chinesa, porque tem muito filme chinês sendo feito aqui, né? Sendo feito e reproduzido aqui, Netflix, essas coisas. Inclusive a China já bateu a Índia e os Estados Unidos em produção de filme. Então hoje o primeiro lugar do mundo é a China, depois a Índia e depois Hollywood, né? Depois os Estados Unidos. Então eles têm criado uma linguagem comum, né? Nosso cinema nacional é uma porcaria quando produz filmes, ninguém vê, e quando os vê é um lixo, né? Como esse filme do Marighella, do Wagner Moura, que não teve nem coragem de exibir aqui. Os nossos romances hoje, não temos nada. As nossas novelas, ninguém mais assiste, é uma porcaria, ou tem vergonha de dizer que assiste. Enfim, a nossa literatura está ruim, a gente não tem mais poeta, enfim, nós não temos mais cultura. O que sobrou para discutir? A política, entendeu? Então é isso que acaba tocando a nossa vida, que acaba virando o assunto do dia a dia. Ou quando a gente vai falar de cultura, a gente vai ter que discutir os livros antigos, ficar falando do Dom Casmurro, os livros do Herberto Salles, do Graciliano Ramos, dessa coisa, entendeu? Então, infelizmente, é o que tem para falar. Você não paga por essa sua linguazinha afiadinha? Pago caro. Você paga caro? Pago caro, mas eu me divirto. Eu quero saber de uma coisa. Tem um vídeo seu que você fala da censura do Facebook. Tá. E tem vários. Vários, mas e depois Posso tomar aqui? Por favor. Tá. Vocês adivinham o que é isso aqui? Não... O que você acha? Gostou? Jamais tomei uma coisa tão boa assim. Tão boa? Você fala que agora a vibe do YouTube está na mesma linha. Agora o YouTube vai começar a te censurar. E ele já começou, cara? Já. Teve uma novidade, inclusive, que eu vou dar aqui em primeira mão para você. Vamos lá, gosto de... O trabalho que eu comecei a fazer, como trabalho exterior, vamos dizer, de jornalismo que eu comecei a fazer, foi por causa da censura, que começou no Facebook. Né? Eu previ que ia acontecer, aconteceu. Você falou que ia acontecer, aconteceu. Né? Foi dito e feito. Aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer. Com certos 20 dias de antecedência, até não foi tão longa a previsão. Mas, enfim. Depois a censura começou em outras redes, sutilmente no Twitter, etc. E o Facebook começou a apertar, o YouTube começou a apertar o cerco com pessoas que tinham uma linguagem politicamente incorreta ou diziam que eles não queriam. Por exemplo, sei lá, eu não sou adepto da teoria da Terra plana, mas eu acho que é um negócio que pode discutir qual é o problema, né? Pode discutir qualquer coisa, no meu entender. O YouTube está reduzindo o alcance, censurando as pessoas que falam da Terra plana, a favor da Terra plana. Então, se você, por exemplo, chegar lá na sua casa e colocar Terra plana no YouTube, todos os vídeos listados na sua pesquisa serão vídeos contrários. Nunca terão vídeo a favor. Por quê? Eu acho que tem que debater. Depois você decide se a Terra é redonda, plana, ou uma rosca, um triângulo, ou sei lá. Né? Vídeos, por exemplo, contrários às vacinas. Tem uma discussão imensa acontecendo, um debate acadêmico sobre isso. E eu sei lá o que pensar disso, mas eu acho que tem que ser discutido. E o YouTube diz que não pode.
discutir isso, porque isso é teoria da conspiração. Ou questão, por exemplo, contra os imigrantes, né? Contra as imigrações. É claro que a imigração é um processo natural, mas não a imigração desregulada e sem critérios, etc., como tem acontecido em vários países e está causando problemas sérios, né? Então, o processo migratório é uma coisa que tem que ser analisada, no meu entender, a cada um deles. Não dá para você dizer eu sou contra a imigração de modo geral. Eu acho que tem que ser analisado em casos específicos. Enfim, o YouTube está combatendo essas coisas. Mas não só isso, esses casos específicos em temas, mas pessoas com linhas contrárias às dele, como um caso meu, né? Eu sou cristão, não sou cristão, mas sou católico e conservador, né? E aí o que eu comecei a observar? Que eles estavam tirando ou limitando a monetização dos meus vídeos, mesmo que eu não tratasse de nenhum desses assuntos. Antes, quando eu tratava de aborto, que eu sou contrário, já cortava a monetização. Depois começou a acontecer o seguinte processo. Eu postava o vídeo, no exato segundo em que eu postava, ele já era desmonetizado. Ou seja, não tinha tempo do cara do YouTube, sei lá que se tem alguém lá, assistir o negócio para ver se tinha esse conteúdo. Automático. Então já era uma censura na base. Mas o pessoal diz, não, mas não é censura, é desmonetização. Só que pensa, como é que funciona o YouTube? Ele desmonetiza. E se desmonetiza, ele não vai distribuir. Por quê? Porque ele não vai ganhar dinheiro com aquele vídeo. Ele vai dar prioridade para os que são monetizados. Então, o meu canal, que tem quase 800 mil seguidores, o vídeo é distribuído para 4, 5% dos inscritos. Aí o resto eu tenho que distribuir por WhatsApp, ou por e-mail, ou pelas redes sociais, e fazer um trabalho imenso para que ele chegue ali a 200, 300, 400 mil visualizações, que é um negócio assim que você tem que se esforçar muito para chegar até aí. Que é um absurdo, você tem 800 mil, teoricamente... Deveria ser distribuído para todo mundo que está inscrito ou assinou, marcou o sininho para receber notificação. E agora a novidade que aconteceu é que eu já vinha propondo já há algum tempo, já faz uns 8 meses mais ou menos, eu vinha propondo que as pessoas que se foram lesadas pela censura na rede social, seja ela qual for, processassem. Por menor coisa que fosse. Por quê? Segundo as leis brasileiras, às quais todas as redes sociais têm de se submeter, né, ou seja qual for, YouTube, etc., a lei brasileira não permite, pelo Marco Civil da Internet, que você exclua uma publicação, um perfil, alguma coisa sem prévia autorização judicial. Então, por exemplo, para excluir um post quando você fala um negócio, o YouTube, o Google, etc., precisaria de uma autorização judicial. E eles não têm. Isso infringe a lei, o Marco Civil da Internet, infringe o Código Consumidor, infringe a lei de liberdade de expressão, enfim, uma série de problemas. Só que nenhuma dessas redes obedecem totalmente à nossa lei. Para ganhar dinheiro eles obedecem. Agora, para cumprir o contrato, né, e as leis nacionais eles não cumprem. O que eu falei? Processem as redes, não importa o tamanho do processo. Qual que era a minha expectativa? Que um mundo de processos em volta dessas redes sociais iria tornar uma situação juridicamente impossível. Eles não poderiam ter pessoal ou dinheiro para cuidar de todos esses milhares de processos, iriam perder prazo, iriam sentir a pressão, iriam mudar. O que aconteceu? Eu acho que isso começou a acontecer. Por quê? Recentemente não, em março desse ano, eu fiz um vídeo tratando da máfia gay dentro da Igreja Católica. Deu 8 horas que esse vídeo foi postado, ele foi deletado do YouTube, sem aviso. Eu não ofendi ninguém nem nada, eu tratei de um fenômeno que ocorre, da máfia gay na igreja, como tem em outros lugares, né? Mas como o assunto que me toca era a igreja, no momento eu falei daquilo. Agora, 2 dias atrás, o YouTube voltou o vídeo. Isso apareceu. Do nada. E disseram, você não infringiu nada. Eu digo, demorou 6, 7 meses para resolver o problema? Não é? O que está acontecendo? No meu entender, eles estão sentindo que, por exemplo, o Nando Moura, que é meu grande amigo, que tem o maior canal conservador do mundo, são 3 milhões e 400 mil pessoas no canal dele. Ele abandonou o YouTube por um tempo. Não sei se ele vai ficar 1 ano, 6 meses, 5 anos fora do YouTube, para ir para outras plataformas. Eu quase fiz o mesmo. Eu vou insistir até o último momento, porque eu acredito que é possível vencer a guerra. E acredito que nós estamos vencendo, porque agora eu percebi que o YouTube começou a monetizar os vídeos que tinham sido desmonetizados. Eu estava preocupado, sabe por quê? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou botar o teu nome e o YouTube vai me quebrar. É possível. Mas eu acho que agora está começando a mudar, porque eu recebi um alerta de uma outra pessoa que é especialista nesses assuntos também, como eu, que o YouTube está mudando mesmo a monetização também do canal dele, está monetizando tudo. Porque eu acho que eles estão perdendo dinheiro. Porque antes desses caras serem políticos e interessantes, eles vão ganhar dinheiro. Se eles não ganham dinheiro, a sacanagem que eles querem fazer com o nosso dinheiro não funciona. Então, eu acho que a pressão está funcionando. A grande sacada de tudo é estar em tudo, cara. Você tem que estar em tudo ao mesmo tempo, Bernardo. Isso não dá um puta trabalho?
puta trabalho. Eu só tenho uma pessoa que trabalha comigo. Você? Não, você tem uma ainda. Uma, coitada, a Paulinha, ela é uma santa. Só que assim, a Paulinha, ela tem filho, tá? Uma pessoa que trabalha meio período para mim, às vezes viaja comigo e ela tem assim, cuida dos meus e-mails, minha agenda e umas outras coisinhas. E eu tô atrás de uma pessoa, talvez eu tô negociando agora com um rapaz muito bacana, para começar a tratar comigo das redes sociais, porque eu quero ampliar, né? O meu trato nas redes sociais é que eu não consigo, eu faço tudo sozinho, mano. Hoje você responde tudo, cara? Tudo. É o Bernardo, Tudo cara. sou eu, não há ninguém que faça isso. Todas as redes. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Gab, Spotify, tudo sou eu que faço. Então, assim, daí fora isso que eu tenho tempo para fazer o vídeo, depois monitorar, responder. Eu tenho que estudar, viver, ir pro banheiro, tomar banho, dormir, né? Viajar, estou aqui em Criciúma agora, né? Depois eu vou para São Paulo, depois eu vou estar em Curitiba, depois eu vou estar no interior do Rio de Janeiro, depois eu vou estar no céu. Cara, foram 120 viagens no último ano. Com essa quantidade gigantesca, cara, né, de palestras e papos da tua agenda, como é que você consegue se manter atualizado? Eu acho que é outro desafio para você também. Cara, eu tenho certos sistemas de recebimento de notícias de alguns sites que eu assino. Outros eu uso o Google Alerts, por exemplo, né, que é uma ferramenta muito boa do Google. Outros sites que não tem aquele sistema de mandar e-mail, eu vou lá e tenho que visitar frequentemente. Sites de especulação e fofoca, essas coisas, você acha realmente coisas muito boas. Você acha pistas para começar a pesquisar, né? Você não pode confiar 100%, mas esses sites geralmente te dão algumas pistas do que está acontecendo, né? E, obviamente, contato com as pessoas, né, cara? Isso você tem fontes boas? Muito. A galera manda umas informações quentes para você? Rapaz, principalmente dentro da igreja, rapaz, se o pessoal soubesse, É? tenho olhos em todos os lugares. Vamos falar disso na volta? Vamos. Pode ser, eu tenho o prazer de receber Bernardo Kister aqui, youtuber. Cara, eu nem sei como é que eu te defino. Né? A gente já volta tô aqui. A gente já volta aqui no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19, 53.1 da TV aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Não se desespere. Vai lá no Spotify, todos os programas em podcast e no YouTube, no Humanos Talk Show, porque o YouTube ainda não está me censurando, Bernardo Kister. Glória a Deus. Eu acho que não está. Então você tem que verificar, cara. Ô, Bruxo, de tudo que está acontecendo no Brasil, né, de tudo que está acontecendo, o que mais te impressiona nesse momento político brasileiro? A burrice. Não, burrice por quê, cara? Porque é um negócio que me incomoda demais, cara. Uma burrice de quem? Da classe política ou do povo? De geral, porra, geral. Eu estava assistindo, pode falar o nome do jornal aqui? Pode. Assistindo, não, lendo aquele portal infeliz. Eles vão processar você, não eu. Pode processar aquele portal infeliz lá, daquele chamado Brasil de Fato, já viu? Um bando de esquerdistas metido intelectual. E um tal de Dimas não sei o que, Almeida, um professor de ciência política da PUC Minas, escreveu um artigo falando que ele iria provar a extensão do mito da conspiração do Foro de São Paulo. Então, porque o pessoal da direita fala que existe o Foro de São Paulo, de fato existe, ele é um projeto político da esquerda latino-americana, tarará. E ele diz que isso é um mito e que ele vai avaliar, mostrar naquele artigo como ele avaliou a extensão da difusão dessa história do Foro de São Paulo, que é propagada pelos direitistas. E então, ele pegou os seus alunos da PUC Minas e fez pediu para eles fazerem uma sondagem, né, um trabalho de pesquisa de campo. E aí ele fez esse trabalho, ele fez uma N perguntas e daí ele avaliou, olha, a extensão foi tal, tantos por cento, tantas pessoas, etc. Aí lá num dado momento do artigo ele diz assim, o nosso trabalho não tem uma amostragem significativa, não respeita as leis, as técnicas estatísticas, a metodologia não comprova que pode comprovar as nossas alegações, isso aqui é apenas uma suspeita. Ou seja, ele disse no título, no intertítulo, no subtítulo, no início, no meio, de que ele iria provar a extensão do negócio. E depois ele admite que não é possível pela metodologia que ele adotou. Ou esse cara é muito burro, ou ele é muito sacana. E esse cara é professor de ciência política da PUC Minas, que é a maior PUC do planeta. A maior pontifícia universidade católica do mundo é a PUC Minas. E este cara que é professor de ciência política, uma anta quadrada, publica um negócio no Brasil, de fato, eles aceitam um artigo e aquilo é tido como uma maravilha. Depois vem esse outro
Coitado desse infeliz, coitado nada, é mau caráter mesmo, do Orlando Silva, lá do PCdoB, que colocou aquele Estatuto das Famílias, né? Enfim, um projeto maligno, falando aí que pode casar uma ou mais pessoas que simplesmente têm um sócio-afetividade e tal, né? Então foi um negócio maluco. E aí eu critiquei muito o projeto dele, ele apanhou nas redes sociais e foi se justificar. Quando ele foi se justificar, ele coloca lá assim, vou defender o meu projeto, o Estatuto da Família do século XXI. Ele não percebeu que ele omitiu o Estatuto das Famílias no plural, que é o princípio do projeto dele, ou seja, a multiplicidade das famílias, que é o que ele defende. Nem o nome do projeto ele sabe. E depois eu, né, sou louco por acusar esse pessoal de idiota. Quando você vê lá, o Bolsonaro faz a brincadeira de fazer cocô num dia sim, um dia não. Ele fez uma brincadeira. O número de pessoas que levou isso a sério foi imenso. Por quê? Porque um dos sintomas da burrice, da dislexia, do analfabetismo funcional, qualquer problema cognitivo que você possa ter, um dos grandes sintomas é você não entender figuras de linguagem. Metáforas, hipérboles, piadas, coisas do gênero. Então você faz uma piada, né? Ou como recentemente o deputado aqui de Santa Catarina, Gessé Lopes, né, falou assim, tem que explodir a ponte Círio Luz, né? Todo mundo achou que ele estava falando sério, que era para botar uma dinamite, que ele fosse pum e mandar. É claro que não, entendeu? Então para resolver o problema, enfim, para tomar uma atitude em relação àquela história, parar com essas emendas, suplementos financeiros, etc, para essa porcaria dessa ponte, entendeu? Então assim, esse é um sintoma de burrice. Por um lado também, obviamente, existe o mau-caratismo. Né? Então isso me incomoda demais, porque dificulta o debate. Você fala sério, você tenta explicar um negócio, a pessoa simplesmente não entende, porque é burra. Mas o jeito que você fala, o jeito que você traz o debate, você acredita que a maioria das pessoas entende o que você está falando, cara? Você não acha a sua linguagem um pouco difícil às vezes? Cara, eu vou dizer para você, muita gente já falou isso para mim, que eu tento complicar um pouco as coisas, mas o fato do que eu digo ter uma extensão tão grande prova o contrário. Por exemplo, eu estava andando, estava num avião vindo para cá, para Criciúma. Veio um rapaz super simples falar comigo dentro do avião, bateu no meu ombro e falou, eu só tenho Twitter para ouvir o que você fala. Eu tô, sei lá, com uma condição, um tempo atrás eu estava o nome daquilo? Um Uber no Rio de Janeiro. É um táxi, um Uber. Isso, mas no Rio de Janeiro. Né? Ele não tá. E o motorista falou assim pra mim, porra, meu irmão, você não é aquele gordinho do YouTube? Falei, sou eu mesmo. Daí ele falou, porra, eu moro lá no Morro do Alemão. Daí eu falei, Ele falou, e aqui é Bolsonaro. Eu ouço tudo que você diz, né? Então assim, a velhinha, tem várias velhinhas que são minhas fãs. Velhinha, mas assim, velhinha. Tem moleque novo, criança, adulto, todo mundo entendendo o que eu falo. Eu digo, então, eu não vou mudar, entendeu? O jeito que eu falo é um modo diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas elas entendem, entendeu? Então, eu acho que não é complicado não, acho que é diferente e é o meu jeito de me expressar. Quem te critica mais, cara? Políticos, a igreja? Sim. Não, sim. Na tua lista, vai, quem que vem primeiro? Os teus haters maiores? Os meus haters maiores, cara. Pode ser, os políticos, tem muito político que me odeia, cara. Muito. Te odeia mesmo? Odeio. Pode nem ver você passando na frente? Muito mesmo. Alguns bispos comunistas... Também não gostam muito de você? Não, mas assim, todos eles... Assim, eu nunca vi uma oposição pessoal, frontal. Pessoa a pessoa, aqui comigo, em corpo. Sentar aqui e vão bater um papinho? Nunca. Porque, não sei, tem medo, né? Enfim, sabe que a coisa vai sair feia. Primeiro porque eu sou um cara grande, sem me defender. E depois eu também sei me defender, enfim, verbalmente na discussão, né? E não que eu seja um Deus maravilhoso, mas é que eles são muito ruins e estão mentindo, entendeu? Então eu vou desmascarar eles em 5 minutos. Muitos bispos esquerdistas, teve até um caso de um que eu estava no aeroporto essa é uma história engraçada. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, viu, mano? E aí... Eu estava sentado esperando uma conexão no computador escrevendo. Tec. Como um ser humano normal. Exato. Esperando o seu exatamente. Demasiadamente humano. Né? E aí passa um bispo aqui, que é o atual presidente da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e com um grupo de padres atrás. Né? Ele me viu, ele petrificou a coluna assim, foi andando, depois olhou para o celular, abaixou a cabeça e se escondeu atrás de uma coluna. Ou seja, o bispo
arcebispo, né, de Belo Horizonte. Já estava ali cantada a pedra para ele ser presidente nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, está se tornando um dos homens mais poderosos do Brasil. Contato direto com a Santa Sé, tudo mais, morrendo de medo de um fielzinho. Por que não veio falar comigo? Qual é o receio? Né? Então, muitos padres falam mal de mim pelas costas. Muitos seminaristas, padres comunistas que não gostam do trabalho que eu faço, ou até alguns outros que têm outras linhas. Não, né? Mas você já virou sermão em igreja? Cara, já filmaram, já me mandaram. Virou sermão já, cara? Cara, eu virei orgulho, assunto de discussão da Assembleia Geral da CNBB. Seu orgulho, hein? Cara, claro. Você tem que botar no currículo. Então, isso que eu tô falando, significa que a minha linguagem, o jeito que eu tô falando, tá surtindo efeito, porra. Entendeu? Então, claro, tem o pessoalzinho artistinha, esse povo aí, né, do meio artístico também tem um certo desprezo. Eles também não gostam de você? Não gosta, aquele apresentador do Morning Show também lá, o Edgar. Ele não curte, cara? Quer ver? Não, já foi lá, bateu já. E daí, como é que foi? O caso, por exemplo, eu fui, como eu disse que esse pessoal foge de mim, quando eu fui, acredito que aconteceu com o Fefito lá, que fugiu, não apareceu no programa, disse que estava afônico e com bad vibes. Né? O que isso possa ser? E não foi no programa porque eu ia estar lá. Qual o problema? Senta aí, cara. Eu sou um cara tranquilo, você me conhece. As pessoas morrem, ele é um cara maluco, porque eu falo meio incisivo, né? Eu sou meio direto. E as pessoas acham que eu vou partir pra cima da porrada. Não, cara, eu sou super tranquilo com você. Se você falar uma porcaria, obviamente eu vou ter que, né? Mas já teve que ir pra vida de fato com alguém? Nunca. Descendo a porrada? Nunca. Mas nunca te atacaram, cara? Nunca, cara. Uma paulada, nada? Não. Uma cadeirada? Nada. Jogaram um livro em você? Nada. O Capital? Teve o Capital uma do Marx, vez, cara, jogou em você? Não, o cara jogou em você. Pô, pega isso aí. Teve uma vez, cara, quando na Câmara dos Vereadores em Londrina, estava sendo votado um projeto que ia instituir o Dia do Nascituro, né? O Dia da Criança Não Nascida, no ventre da mãe. E eu estava do lado pró-vida, a favor da vida, um professor, Gustavo, alguma coisa, Gustavo Ramírez, acho que esse é o nome dele. Um professor de sociologia ou de geografia do colégio estadual lá, me ameaçou de morte, pessoalmente. Na frente de todo mundo? Só que eu estava embaixo e eu estava no plenário embaixo, né, mais ou menos perto do plenário, e ele estava na galeria em cima. E ele me ameaçou de morte, de fato, falou que ia me matar. Tem um vídeo disso da Câmara, da Câmara dos Vereadores, né? Eu tenho esse vídeo gravado. E ele, de fato, me ameaçou de morte. Mas não fez nada, entendeu? Mas ameaçou, né? O que mais te orgulha em ser você, cara? Cara, eu acho que é exatamente isso, que eu não tento ser outra coisa. Eu tento ser o máximo eu possível em todos os lugares. Do jeito que eu sou com você aqui, eu sou com a minha irmã, com a minha família, com o pessoal aqui que me trouxe para Criciúma aqui da Coalizão Conservadora. Eu sou assim com uma namorada, com uma amiga, com Deus. Eu sou assim, cara. Eu não vou abdicar da minha personalidade, do meu jeito de ser, de pensar, de falar, das minhas impressões que eu tenho da realidade, para fazer tipo, para ser aceito, para ser gostado. Eu estou pouco me lascando para isso, entendeu? Se você gostar do meu jeito, gostou. Se você não gostar, o problema é seu. O que eu quero fazer é ajudar as pessoas e ser verdadeiro, entendeu? É isso, não é questão assim nem de orgulho, porque eu não tenho muito o que fazer, né? Eu sou essa porcaria. Mas, pelo menos eu sou uma porcaria autoconsciente. Você acha que o Bolsonaro está no caminho certo? Tenho certeza. A gente falava sobre ele, sobre uma promessa, lembra? No nosso primeiro papo, ele falava de uma promessa do que seria o governo. Hoje o governo já tem uma extensão, né? Já tem alguns valores definidos. Sim. E como é que você enxerga tudo isso? Cara, a prova de que ele está fazendo isso muito bem é que naquele rebu todo dos incêndios na Amazônia, né? Ficou se discutindo muito isso. E você percebe que ninguém trouxe os dados do desmatamento. As pessoas culparam o Bolsonaro por isso. E quando você vai ver os dados, você vai ver que nunca esteve tão baixo nos últimos 15 anos. E que os grandes picos de desmatamento foi no governo FHC, depois no governo Lula, ele teve uma grande ascensão no governo Lula e depois começou a cair, chegou no governo Dilma, deu uma subida e depois no Temer subiu mais um pouquinho, agora desceu muito, mas desceu muito mesmo. E aí? Entendeu? Não é culpa do governo Bolsonaro. Se está pegando fogo, como já se provou várias vezes, todos os anos acontece isso, é em função da seca, dos ventos, né? Que a seca propicia o fogo e os ventos ajudam a espalhar o fogo. E quarto ponto, o maior foco de incêndio está acontecendo na Bolívia e não no Brasil. Por que eu estou dizendo isso?
Por quê? O governo está fazendo muita coisa certa, como a medida da liberdade econômica, a reforma da Previdência, a combate à fraude no INSS, se posicionou contra aborto e ideologia de gênero dentro das Nações Unidas. Ele está com um plano, política nacional de alfabetização, está querendo acabar com essas ONGs que sugam dinheiro e não resolvem nada, né? Está propiciando a queda, aliás, dos homicídios no Brasil, já caiu 24%, 25%. Está resolvendo o problema do Rio de Janeiro, pelo menos começando a resolver o problema do crime no Rio de Janeiro. Enfim, está fazendo muita coisa certa, muita mesmo. E a mídia, que é contrária ao Bolsonaro, que é uma mídia esquerdista, vai falar o quê? Vai fazer propaganda do governo? Não vai. Então, ela encontra alguma coisa para gerar uma suposta crise do governo que não existe. Vai falar o quê? Antes eles diziam o quê? Que o Bolsonaro ia matar gay, não está matando. O Bolsonaro ia implantar ditadura, não implantou. Que ele ia fazer a volta dos militares, não fez. Que ele ia... Como é que ele ia fazer? Enfim, todas as maluquices que ficavam inventando que ele ia fazer, não fez. Agora a nova é que ele vai desmatar o mundo inteiro. Todo mundo está armado, se matando na rua. Isso, né? exatamente. Exatamente. Também, né? Boa, é verdade. Negócio da arminha, né? Aqui, pera, pegaminho. Que incomoda até o governador Moisés aí, né? Que fica muito nervoso, diz que é uma sandice isso, né? Mas fez arminha na hora da campanha, né? Então... Tem a fotinha, né? Tem a fotinha. Então, assim, eles estão usando pretexto para combater. Então, assim, no meu entender, a prova de que o governo está indo bem é que a mídia está inventando baboseiras o tempo inteiro para tentar mostrar que o governo não está indo bem. E está indo muito bem, graças a Deus. O governo está coeso, está firme, fazendo alianças importantes vamos dizer, de conveniência, né? Até com o STF, que momentaneamente eu concordo. E é isso, estamos indo muito bem. A gente tem que esperar, nós estamos aí 8, 9 meses de governo. Então, eu acho que o governo, para ser avaliado, tem que ter no mínimo 1 ano, 2 anos. Para você sentir o impacto, porque essas coisas são muito lentas, é como virar um Titanic. Não dá para avaliar assim. Vamos fazer um pacto eu e você? Bora. A cada retorno em Criciúma, um papo comigo? Combinadinho? Combinadinho. Estamos. Tá, eu tomo desse líquido maravilhoso aqui que o nosso telespectador não sabe o que Deixa eu fazer o seguinte, pegar no teu bracinho, como é que Pode falou? pegar isso, igual o outro gordinho Você da volta TV. aqui? Volta. Bernardo, que prazer te receber, Bruno. Prazer, meu cara. Sempre um grande prazer. Quero agradecer você, quero agradecer a Colisão Conservadora. Beleza. Sempre muito gentil conosco, trazendo você e todas as pautas aqui para o programa. Joia. Chama a galera para curtir o YouTube antes que eles cortem teu canal. O meu? É claro, né? Então tá bom. Porque o seu você já falou, né? Chama o teu. Então, entre lá no YouTube, é Bernardo P. Kuster, com K, né? Se pronuncia Kister, mas é Bernardo P. Kister. E todas as redes sociais é Bernardo P. Kister. Pode ser Twitter, Instagram, Facebook. Me ache lá, me siga, acompanhe. Você vai ver que, além de algumas análises corretas, a gente é muito bem-humorado, viu? Fechou, meu bruxo? Fechou, meu querido. Obrigado a você, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Com argumentos ou sem, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.